Eu acho que você tocou no ponto importante também. Ele entender que, embora não seja característica dele, ele não é o Pitbull, não é o João Gomes, ele é o cara que de passe qualificado, de controle de jogo, de interceptação, é um jogador diferente da mesma função. Mas não custa ele de vez em quando botar um pouquinho de sangue para a torcida perceber que ele também é capaz disso. Isso ajuda a conquistar o torcedor. É, a questão, é o momento Marcelinho Carioca, lembra aqueles carrinhos que ele dava em frente a Gaviões? A bola ia saindo pela lateral, bola perdida, não tinha a menor chance. Aí Neto, dava, né? Neto fazia isso. aí dava o carrinho, geralmente ali, quando era no Pacaembu, a Gaviões ficava bem ali no centro, daquela curva. Aí dava aqueles carrinhos ali, no nada, no vazio, a bola já estava indo embora, aí a torcida vinha à loucura, a torcida do Corinthians vibrava. Então é mais ou menos por aí. De vez em quando dá uma entrada um pouco mais raçuda, né? Para o torcedor perceber, cara, esse cara tem sangue, né? Ou ele mudou, olha como é que ele está agora. Porque o torcedor é muito movido a isso. Em geral, quem vai ao estádio de futebol, gente, o cara vai para torcer, o cara não vai ficar analisando linha de quatro, se tem linha de seis na defesa adversária, nada disso. O cara vai para torcer. E ele se apega muito mais a alguns comportamentos e reações do que a esses aspectos técnicos e táticos do jogo. O torcedor ele é muito movido a isso. É natural. O cara vai ali para se emocionar, para se incentivar, para cantar, para vibrar e tal. E quando o jogador faz esse tipo de coisa, conta positivamente. E ele involuntariamente construiu, digamos assim, uma imagem que é o contrário, né? Ah, o Alan é devagar e tal, o meu Songamonga, o torcedor tem uma implicância com ele. Ontem ele pode ter dado a virada. Agora tem que ter sequência, né? O jogo de ontem foi bom, mas ele vai ter que manter, quando estiver em campo, esse nível de atuações. Né? E jogou também contra um time que exigiu menos dele do ponto de vista defensivo, né? Porque quase não tinha bola o Sampaio Corrêa, ficar só se defendendo. Mas ele foi bem. Isso tem que ser considerado e acho que foi um avanço. E até a alegria do treinador, do Felipe Luiz, depois do jogo, é por conta disso. Para o técnico, deve ser muito bom você pegar um jogador que está embaixo e recuperar, né? Que é ponto para ele É. também, né? Não, é o que o treinador mais gosta, né? É só a gente ver quando tem esses documentários de grandes conquistas, né? Sempre tem a história de um jogador que estava desacreditado e o treinador foi lá, pescou aquele cara, trouxe para o grupo e recuperou, e o jogador foi importante, às vezes até fazendo gol decisivo e tal. Sempre, quase todos os documentários de grandes conquistas sempre tem uma história assim, né? O Jorge Jesus foi o Arão, né? Do time de 2019. Lógico que tem situações e situações, mas, por exemplo, o Arão era execrado, né? Pelo torcedor, de repente era tratado como um jogador lento, pouco intenso e tal, e de repente vira primeiro volante do Jorge Jesus. Parecia loucura aquilo, e o jogador conseguiu dar a melhor resposta, né? O Alan não é o caso, talvez não seja titular, né? A gente nunca sabe, mas o mais provável é que não seja. Mas é isso, ele está dentro desse grupo dos jogadores que o treinador gosta de recuperar. O Fábio Henrique, deixando superchat, obrigado aí, Fábio. Mauro, se os estaduais tivessem um regulamento como o da Copa do Brasil, os classificados para a Libertadores já entrariam na semifinal ou final. Não resolve o calendário, mas diminui o desgaste dos times que jogam mais. Qualquer iniciativa para diminuir o número de jogos dos estaduais já seria maravilhoso, né? Tanto que o Flamengo, claramente, além de ter colocado os garotos nas primeiras rodadas, eu acho que ali errou, porque colocou muito enfraquecido e com um comando técnico que deixou a desejar, né? Mas a execução não foi boa. A ideia na minha opinião, ano passado, por exemplo, funcionou melhor. O time não perdeu tantos pontos, teve desempenho melhor. Dessa vez não. Os garotos mais interessantes, os Estados Unidos. Outro grupo mais jovem, Copinha. Quem que sobrou? Esse pessoal aqui vai para o Carioca com jogadores que logo depois foram colocados à disposição. Né? O Carlinhos, que está a caminho de Vitória, o Pablo, né? E o Thiaguinho, que vira e mexe emprestado, vai e volta, vai e volta. Então, realmente foi maltratado esse time. Então a execução foi ruim. Mas foi uma maneira de você já eliminar alguns jogos que você não desgasta o time principal. E o Felipe está revezando justamente que ele está querendo evitar um acúmulo de carga, né, no começo do campeonato, no começo da temporada. Agora, é bom lembrar, no ano passado, por que o Tite não fez isso? O Tite tinha uma cobrança de ser campeão carioca. Foi o que falaram para ele. O Fluminense podia ser tricampeão. Em cima do Flamengo, já pensou? 3 finais em cima do Flamengo. Você falou muito sobre isso no passado, André. O Flamengo tinha uma obrigação ali que agora não tem. O Flamengo é campeão carioca e da Copa do Brasil.
Então é outro cenário. Também, né? 23 foi em branco, né? Exato. Quer dizer, não passar podia mais deixar passar. os primeiros meses de 24 Perdendo. em branco. O Flamengo não tinha esse direito, na verdade. A cobrança era muito grande. Então o campeonato teve que ser tratado de outra forma. Cada ano é um ano, cada momento é um momento. Agora o Flamengo pode fazer isso. E a escalação de ontem evidencia isso, né? Preocupação em não estourar o jogo. Não digo estourar, mas não sobrecarregar. O Bap até falou isso na posse dele, de minutagem. O jogador vai jogar X minutos e tal, a gente tem que saber que minutos serão esses. Isso aí não é uma coisa só dele. Certamente é reflexo de conversa que ele teve lá com o Boto, pelo menos. E eu acho que é o correto. É o correto. O estadual não pode ser tratado como. É uma coisa que, assim, é que nem o jogo de domingo. Cara, é uma final, legal, Supercopa, mas segunda-feira, cara, ninguém vai varar a noite enchendo a cara comemorando a Supercopa. Caso vença. Quem vencer, né? O Botafogo, eu falei, não vai. Segunda vai trabalhar, fala um pouquinho, terça-feira já esqueceu, meu. Acabou. Não é um troféu que mereça você ficar ali falando daquilo eternamente. É uma competição menor. Né? Como eu vi aqui em São Paulo. São Paulo o clássico é maior do que a taça. A taça. É isso. Mas tem a ano premiação passado muito boa. foi isso, muito. Isso. Né? Agora, o Flamengo. Capini virou gênio e tal. Pois é. Esse ano deve ser isso. O Flamengo tomou 6-1 do Botafogo no Brasileiro. Então, 4-1 e 2-0. Time quase todo reserva, tinha 3 titulares no 4-1, mas não importa, tomou de 4. É isso que está contando lá. Para o torcedor do Botafogo, não importa quem estava jogando, meteu 4 no Flamengo. Então o Flamengo ele deve à sua torcida uma reação diante desse adversário. Né? Esse jogo tem essa relevância. Mas não é o fim do mundo se perder. Para um ou para outro. Claro que não. Como foi agora aqui em São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo jogaram. São Paulo ganhou, tinha ganho a copinha do Corinthians no sábado. Até hoje estão falando nisso. Eu acho um exagero. Acabou. Acabou. É um clássico, legal, maneiro, ganhar do rival, mas acabou. Já passou. Que é o que aconteceu ano passado. São Paulo e Palmeiras, que você lembrou. Carpinizados. Ganharam do Corinthians, nunca havia vencido em Itaquera, ganhou com o Carpini, né? E dos pênaltis ganhou do Palmeiras lá em Belo Horizonte, ganhou a Supercopa. Nossa, tal. Daqui a pouco o Carpini não servia mais, era uma porcaria, mandaram o rapaz embora, tudo era ruim. E não é por aí. Eu até entendo que o São Paulo, pelo momento, pelo recorte da história do São Paulo, o São Paulino reage assim. Porque ele sabe que ele dificilmente vai ter a possibilidade de brigar. Tem chance, mas ela é menor, de brigar pelos grandes títulos. Que ele não tem hoje uma capacidade de investimento, tem um elenco que é inferior a alguns adversários importantes. Né? Mas no caso do Flamengo, não. Né? O Flamengo tem elenco para brigar por tudo que ele estiver disputando. Ele não pode tratar a Supercopa como se fosse o Aldo Borogodó. Não é. Não é. Mas é legal ganhar? É legal, ganhou e tal, mas assim, comemore com moderação. Não é Libertadores. Ano passado eu cheguei a falar sobre isso no episódio São Paulo-Palmeiras. Falei, gente, não é Libertadores. Tinha São Paulino tão emocionado. Falei, não, mas parecia, mas não é. Não é. É Supercopa. Libertadores é diferente, é lá na frente. Ainda vai acontecer. Se fosse Libertadores, sim. Libertadores você bota 2 milhões de pessoas na Presidente Vargas, é outra história. Não vai acontecer isso. Se o Flamengo vencer. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.